Sempre a gente escuta no seminário que tem uma missa e a gente vê a igreja cheia como se a gente estivesse abrangendo todo o território. Não. Quando na verdade não é. Então, a quantidade de evangelizadores, posso dizer até de ministros, de padres, ainda é muito pouco para o território de Salvador ao todo, né, em geral. E quando a gente vai dividindo isso, vai vendo essa necessidade. A gente não pode esperar só dos ministros ordenados, Sim. né? Se os leigos de fato não assumirem esse papel de ir, né, ao encontro das pessoas. Pernambués a gente conseguia fazer um trabalho maior nessa perspectiva. Às vezes as pessoas diziam, padre, a gente sempre vai, ninguém nunca vem. Eu digo, mas o seu papel não é querer que ninguém venha. O seu papel é ir. E ponto final. O resto quem faz é Deus, não é você. A eficácia não é sua. Você tem que se colocar como instrumento. Deixa que com o tempo, Cristo, o próprio Cristo, né? Ele vai fazer acontecer, né? Então a gente precisa de fato, eu acho que a gente precisa de fato acordar um pouco mais para essa realidade, né? Eu me lembro que na década, né, é por isso que eu digo que eu sou um padre fora do tempo, mas eu me lembro que na década de 80, por exemplo, até um pouco antes, as comunidades eram coisas assim fabulosas, as pessoas se reuniam, rezavam, cantavam, se ajudavam, né, trabalhavam juntos, reivindicavam coisas ali para a realidade daquele povo e tudo mais. Era um troço tão bonito. Depois caiu em uma crítica e uma certa desvalorização, porque acham que tomou um determinado viés, mas a gente se esquece que as comunidades cristãs, elas surgiram aonde? Né? Nas casas, onde se reuniam. Nas casas, até a igreja se tornar oficial com o Império Romano, por mais de 300 anos, os encontros eram nas casas, eram nas catacumbas. E o que a igreja prega é que se volte a isso, né? Que precisa, de fato, ir para as casas. E o senhor trouxe um tema muito interessante. Agora, não mais no viés de paróquia, mas do Senhor. Um padre fora do tempo. Padre, eu sei que em 88 a realidade era totalmente diferente da que é hoje. Como foi para o senhor, assim? Porque foi passando, né? 88, a década de 90, depois novo milênio, 2000 em diante, 2010. Veio agora a pandemia, já tem que se refazer novamente depois dessa pandemia. Como é isso? Como é que eu vou te dizer? Quando eu digo assim que eu sou fora do tempo, que eu acho que hoje prevalece dentro da igreja, aí também tem uma outra questão. O que a igreja ela vê como necessidade, mas o que na prática acontece, né? Hoje o que a gente vê acontecer muito é o que nós chamamos dos movimentos neopentecostais. Sim. Dentro da igreja. E aquilo que a igreja está propondo, de fato, a partir, por exemplo, das diretrizes da CNBB, a gente vê que isso fica difícil de ser impregnado, deixa eu usar essa palavra, dentro da nossa realidade, né? Então, quando eu digo assim que eu sou um padre fora do tempo, porque eu pessoalmente tenho dificuldade de entrar dentro dessa, digamos assim, desse movimento neopentecostal, né? Que eu pessoalmente não vejo como solução. Então, como eu tenho essa dificuldade, então por isso que eu acho que eu sou um padre fora do meu tempo, né? Porque eu ainda quero acreditar em uma igreja que possa sair para evangelizar. Entendi.